E aí pessoal, hoje a gente vai continuar a fanfic do Kurt Cobain. E agora a gente tá em 2004. E no ano de 2004, começa com Kurt rompendo o ano em Aberdeen com a sua família. Mas Kurt sabe que o momento de se reconciliar com seu pai chegou. Essa viagem se passaria pelas cidades que Kurt viveu na infância. Kurt, ele encontra com seu pai e diz pra ele que o perdoa pelo passado. Kurt afirma que ele e seu pai eram muito diferentes e que mesmo que o seu pai tivesse um pensamento mais atrasado, Kurt entende agora a posição do seu pai em ter encontrado outra mulher após o divórcio com a sua mãe e ter tido outros filhos. Kurt afirma que está passando pela mesma coisa que seu pai após o seu divórcio e que quer que a sua filha não se traumatize com a ideia de ter duas famílias e nem com o seu divórcio. Kurt e seu pai fazem as pazes e esquecem todos os conflitos que eles tiveram ao longo dos anos. Em Aberdeen, Kurt leva a sua filha para conhecer a cidade. Kurt leva ela no hospital que ele nasceu, no mercadinho que ele conheceu Buzz Osborne e até mesmo na ponte que, segundo ele, morou por um tempo por lá. Kurt vê todos os seus irmãos também nessa viagem, principalmente a sua irmã, que Kurt sempre teve uma grande amizade. Kurt também encontra com a sua mãe. Nessa viagem, os dois estão ainda mais unidos e Kurt perdoa a sua mãe por ela ter se divorciado e também por ter expulsado ele de casa quando ele era apenas um adolescente. Mas a viagem de Kurt acaba quando os paparazzis chegam aos montes, na cidade de Aberdeen, deixando assim Kurt ainda mais depressivo com a volta da sua grande fama. Em fevereiro, Kurt volta a fazer shows com a sua carreira solo, mas ele faz shows horríveis e acaba sendo vaiado, pois Kurt voltou aos tóxicos. Nesse ano, Kurt iria no casamento do seu amigo Krist Novoselic. Krist se casou pela segunda vez e Kurt iria no seu casamento. Em março de 2004, Kurt finalmente aprende tudo o que precisa saber sobre produção musical e assim ele abre a sua gravadora Surfer Rosa num prédio nos arredores de Seattle. Kurt traz os Melvins, o Earth e Mark Lanegan pro seu selo e ele traz também Eugene Kelly, continuando assim a parceria deles. Nesse mês, Kurt também vê a sua ex-esposa fazendo um show esquisito no Letterman. Pra Kurt, Courtney Love não parece nada bem, mas mesmo estando mal, Courtney processaria Kurt nesse ano para aumentar a pensão da filha deles. Kurt ganhou muita grana com o último disco, mesmo com pirataria e tudo mais, e ela quer aumentar a pensão, deixando assim Kurt bem puto, fazendo Kurt criticar o capitalismo, mesmo ele sendo milionário. E no ano de 2004, Kurt descobre o Orkut, e ele acaba vendo várias fotos bizarras dele no final dos anos 90, careca. Kurt vê as comunidades de Nirvana no Orkut e fica puto com a galera comparando quem é melhor, ele ou Dave Grohl. E as enquetes do Orkut seria: quando sairá o quinto álbum do Nirvana? Kurt, ele tem uma relação conflituosa com a internet. De um lado, ele vê todo o lado positivo da internet por conta do avanço tecnológico, mas ele veria também o lado negativo, que seria as pessoas usando a internet para invadir a sua vida privada. Então, mesmo achando legal a internet, Kurt passaria por maus bocados por conta dela. Em 2004, ele volta a sabotar a sua carreira musical, pois o sucesso do segundo disco veio com tudo e Kurt voltou a fazer shows grandes, fora também a perseguição maluca dos paparazzis e de alguns fãs que ficam stalkeando ele. Kurt nega nesse ano o rótulo que a mídia deu a ele, dizendo que ele é o John Lennon dos anos 2000. Kurt sabe lidar melhor com a fama já mais velho, mas o assédio ainda o deixa paranoico, dando a desculpa que Kurt queria para voltar pros tóxicos. E no ano de 2004, Kurt começa a falar mal do seu segundo disco solo de sucesso para todos os repórteres que perguntam para ele se ele era mais feliz antes de Stomach Pains. E no ano de 2004, Kurt ouviria poucos discos e o disco que ele mais gosta nesse ano é o Funeral do Arcade Fire. Kurt também gosta do disco Bubblegum do Mark Lanegan, que sai pelo seu selo nessa linha temporal. E por conta desse
nesse disco, ele até vê PJ Harvey, que participou de Bubblegum, e assim Kurt se lembra do breve caso amoroso que os dois tiveram em 97. Kurt também acharia interessante o disco do John Frusciante, e ele até chegaria a dividir os palcos ao longo dos anos com o projeto solo de Frusciante, que era muito parecido com o dele, mas nesse ano Kurt não gostaria do álbum solo de Courtney Love. Em 2004, Kurt pensaria bastante no ano de 94. Ele poderia ter se tornado uma lenda como Jimi Hendrix se tivesse dado respawn, porém preferiu continuar vivo e vendo a sua filha crescer. Entre a fama eterna e ter a sua filha em sua vida, Kurt, agora mais maduro, percebe que tomou a melhor decisão, mesmo ele tendo passado por coisas bem difíceis após 94. Estar com a sua filha e vê-la crescer é algo mágico para ele. Nesse ano, Kurt e Elliott Smith estariam tocando juntos, e assim Kurt fica sabendo por Elliott que se não fosse a turnê que ele convidou ele para participar em 2003, Elliott teria dado respawn por conta da crise no seu namoro. Kurt daria a seu amigo o endereço do seu psicólogo e falaria sobre as suas tentativas de respawn e sobre como o seu relacionamento com Courtney Love era tão abusivo quanto o de Elliott com Jennifer Shiba. Kurt fala do seu divórcio e que apesar de ter sofrido muito com o término, hoje ele vê que foi a melhor coisa que aconteceu para ele. E assim ele dá a dica para Elliott para ele terminar o relacionamento dele e tentar ser feliz com outra pessoa. Como Elliott Smith tá vivo em 2004, ele consegue ver o seu álbum From a Basement Hill ser lançado nesse ano. E no ano de 2004, Kurt descobre que a sua ex-esposa caiu nos tóxicos por conta do divórcio com Edward Norton e que ela entrou também na reabilitação. Kurt sabe que para a justiça isso faria ser a pessoa responsável legalmente pela sua filha, mas Kurt não acionaria os seus advogados nesse momento, pois ele também está usando os ilícitos. Em setembro, a justiça descobre a situação de Courtney Love e dá a guarda de Francis para Kurt, e isso é uma grande vitória para Kurt. Em outubro, o seu projeto solo é convidado para participar de uma série de shows promovidas pelo Pearl Jam contra a reeleição do George Bush, o Vote to Change. Kurt não gosta de Pearl Jam, mas ele já teria uma amizade de anos com Ed Vedder, que o teria convidado. Kurt vai com seu projeto solo tocar nesse festival, que também conta com R.E.M. e Bruce Springsteen, e Kurt falaria mal de Bush no show dele. Depois desses shows, ele tenta dar uma pausa nos seus outros shows da sua carreira solo, o que leva ele a ter uma crise com a sua nova gravadora, a Touch & Go, que vem junto empresariando ele desde 98. Mas ele consegue essa pausa depois dele ferrar as cordas vocais dele em um outro show após o Vote to Change. E assim, ele fica um tempo parado, apenas cuidando da sua filha e também ajudando a sua ex-esposa, que está vulnerável por conta dos tóxicos. No final do ano, Kurt descobre que Dimebag, guitarrista do Pantera, foi morto por um fã. Isso o deixa completamente em choque. Kurt achava Pantera uma banda legal, mas ele se afastou do som deles por conta dos integrantes dessa banda terem pensamentos fascistas. Essa tragédia faz Kurt ter medo de alguns de seus fãs, que sempre querem que ele volte com o Nirvana. O ano termina então com Kurt cuidando da sua ex-mulher e tendo a guarda da sua filha. Ele teria brigas com a sua atual esposa por estar ajudando Courtney, e ele teria também em 2004 medo dos fãs de Nirvana por conta do que rolou com o Dimebag. E assim terminaria o ano de 2004 pro Kurt Cobain.